Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Repensar as Infâncias. Repensar as Infâncias, que é um programa da Brincaê, e eu sou a Daniele Gross, a host aqui desse programa, e venho então para trazer temas de reflexão, de pensarmos juntos sobre essa etapa da vida, sobre esse momento da vida tão primordial que é a infância, e as suas múltiplas infâncias que nós temos, né, aí no nosso dia a dia, no nosso convívio social. O episódio de hoje, a gente organizou aqui para falar de um tema que é muito importante para mim pessoalmente, é o que tem me movido aí numa vida de estudos, de aprendizagem, e o tema escolhido então é: o que move a aprendizagem? O processo de aprender em tempos de inteligência artificial. Vejam só, gente, o tema, ele traz aí já, acho que alguns apontamentos, alguns sinais de que a conversa vai ser muito boa, não é? E a minha convidada é nada mais, nada menos do que Laura Monserrat Barbosa, uma mulher que não para de aprender. Ela é uma inspiração para mim na minha vida pessoal, na minha vida profissional, educadora, psicopedagoga, artista plástica, e hoje ela preside a Seção Paraná da Associação Brasileira de Psicopedagogia. Laura tem se dedicado a estudar os diversos modos de aprender, e isso nos convida a repensar a aprendizagem humana na infância, mas também para além da infância, como algo vivo e pulsante por toda a vida. Laura, muito obrigada pela tua presença. Me sinto honrada por ter você aqui comigo, por você ter aceitado esse convite. E eu vou começar te fazendo a pergunta que eu geralmente faço aqui para abrir a nossa conversa com os convidados. Laura, conta para nós quem é você na relação com as infâncias. Bom, eu penso que eu trago comigo a minha infância, né? Porque ninguém consegue descartar a infância para se tornar adolescente, adulto e agora, como dizem, um adulto da terceira idade, sei lá, como é que a gente pode chamar. Mas essa infância, ela vem junto, né? E a minha infância foi marcada muito por ouvir histórias. Eu sou de uma família populosa, né, de muitas irmãs, então foi marcada pela brincadeira, pela questão da graça, de contar piada, de contar história, de rir junto, também de brigar junto. Então, é uma infância que eu trago para a relação com as crianças com as quais eu convivo, da família e no consultório, né? Porque eu continuo atendendo crianças, adolescentes, adultos e sempre buscando tocar também as infâncias dessas pessoas que não são mais crianças, né? Então, antes eles me chamavam de Laura, até hoje me chamam de Laura, que eu peço para me chamar de Laura, mas era uma relação assim muito brincante, né? Depois passei por uma idade que eles começaram a me chamar de, sem querer, né? De mãe na hora do atendimento. Sim. Mãe? Ah, não. E agora me chamam de vó. Assim, quando vem um sem querer vó, ah, não, né? Se dão conta que eu não sou vó. Mas trazendo sempre essa coisa do fazer, do brincar, do se encantar com aquilo que a gente está se propondo a fazer. Então, essa sou eu na relação com a infância, sempre trazendo a Laura criança também junto nessa relação. A infância,
ela não é um tempo, né? Ela é um estado. Eu vejo a infância como um estado de vida, né? Então, ela permeia as nossas relações, ela permeia quem nós somos todos os dias, né? Então, é bonito, né? A gente conseguir também fazer esse exercício de resgatar isso dentro da gente, né? Porque uma vez adultos, uma vez adolescentes, parece que o que estava na infância ficou para trás, né? E a gente desconsidera, né? Todo esse estado de ser, né, criança. Então, que bonito saber da tua história. Que bonito. E você falando isso, eu me lembro da imagem de um poema ai, meu Deus, esqueci. Como é que é o nome da poetisa paranaense famosa? Da Alice? Não, a outra de cabecinha branca. Ai, minha nossa, quem será? Senhora. Mas ela fala de um poema falando de caleidoscópio, né? Que a infância é como um caleidoscópio, que a cada movimento ela assume uma característica diferente, aparece um contexto diferente, cores diferentes, né? Então, ela é impermanente, né? Ela não é algo que está posto e tem que ser assim para sempre, né? Em cada contexto, em cada idade, ela se apresenta de uma forma diferente, né? Que imagem bonita, né? Pensar o caleidoscópio nessa perspectiva, né? De Helena Collodi. Helena Collodi. Muito bonito, Laura. E já que nós estamos falando, né, do caleidoscópio, dessas diferentes possibilidades, né, de perceber mesmo, de ser, de estar, né, de se encontrar aí na infância, eu vou puxar um pouquinho agora para a temática principal aqui da nossa conversa de hoje, que é o do processo de aprender, né? Queria conversar um pouquinho sobre isso e queria te fazer uma pergunta assim, quando você pensa na palavra aprender, o que vem primeiro à sua mente? O que vem primeiro no seu coração quando a gente fala em aprender? A primeira coisa que eu penso e sinto também, né, quando eu estou em situação de aprendizagem, é a palavra experiência, né? Dizer, aprender, ele não pode ficar deslocado da experiência, né? A gente precisa experimentar, a gente precisa viver. O La Rosa, que é um educador espanhol, ele diz, para aprender é preciso ser tocado, né? Ser tocado no sentido de deixar aquilo passar pela gente. Não é ser tocado assim, né? Não é deixar passar assim, é raspar. Então, quando a gente só raspa, só toca, lá o âmago do nosso interesse, da nossa motivação, quando a gente vive a experiência, né? A experiência é algo importante, esse fazer faz parte. Então, me preocupa muito hoje em dia o verbo assistir, da forma como ele é usado, né? Então, se pergunta para as crianças, o que você faz de manhã, logo que você levanta? Eu assisto. Né? Numa posição passiva, numa posição de que não toca e não raspa, como essa experiência que você está dizendo. É um telespectador, né? Isso, eu fico vendo a experiência do outro, o sem jeito do outro, a coragem do outro, a vibração do outro, a raiva do outro, mas eu não vivo essas experiências, né? Eu não vivo esses sentimentos a partir da minha experiência. Então, parece que a gente vai construindo um jeito de aprender, né? Que até você traz essa palavra quando você me convidou, né? Um jeito de aprender performático, né? Quer dizer, eu luto, eu faço igualzinho aquilo que eu vi, né? E eu choro e eu grito, mas parece que não sou eu, né? E eu tenho recebido muitas crianças assim com essa cisão, né? E que muitas vezes os especialistas falam em dissociação, em
em psicose, né? Mas muitas vezes é algo que a gente não percebe que está sendo provocado pela não vivência da experiência, por não experimentar, por não fazer, por não tentar. Então, muitas crianças chegam achando que elas têm obrigação de fazer e já sair certo. Não tem espaço para o erro, para o tentar de novo. Isso. Não existe esse espaço de viver a experiência assim como ela é, né? Porque a vida é essa, a vida é assim, né? A gente... Tô dizendo que a vida é assim, né? Mas no contexto atual que a gente está vivendo, nem sempre, né? Né? Mas essa natureza, né? De um espaço, de um processo de aprender que envolve, né? Caminhos que vão alguns passos para frente, outros para trás, e que não é linear, mas que é espiralado, né? E que tem movimentos, né? Em que talvez você se sinta, né, a pessoa que aprende, né, se sinta mais mobilizado a descobrir coisas novas, outros momentos nem sempre, né, mas sempre eu acho que nesse movimento de uma engrenagem, de uma espiral. Isso. Então, o que acaba acontecendo? Eles elaboram mentalmente o resultado e quando vão tentar fazer, não sai, não quer mais. Desiste. Né? Porque o aprender não está sendo vivido como um processo, né? Que é esse que você diz, que vai para frente, vai para trás, erra, acerta, revê, conserta. Às vezes dá certo, às vezes ainda não dá, às vezes você pode optar por desistir, mas não porque você não quer mais fazer nada, mas porque você vislumbrou uma outra possibilidade, um outro caminho. Então, não é proibido desistir, mas é importante que a pessoa viva isso e não traga a fantasia de que eu tenho que chegar na escola e saber ler. E aí eu chego lá, tem algumas crianças que sabem e outras não, eu foco nas que sabem e não experimento mais, porque ele já sabe e eu tenho que saber, mas como eu não sei, eu me recolho. Eu tive um menininho de 6 anos que ele dizia assim, eu fico bem quietinho para a professora não me ver. E sabe que ela vem me perguntar o que eu estou fazendo e aí eu começo a chorar. Ai. Porque eu não sei, eu não estou fazendo nada. Né? Então, ele tinha essa clareza com 6 anos. Né? E essa ideia de que a professora chegava e ele já tinha que dar a resposta correta. Sim, né? Sim. E eu fiquei pensando um pouco nesse conceito, né, de experiência que você trouxe, Laura, né, do quanto isso é carnal, né, do quanto isso é do corpo, né, de várias ordens da nossa dimensão humana, né? Ele não está relacionado só a uma dimensão que está no campo, né, da cognição, mas ele está relacionado à emoção. Então, ele envolve passar, né, essa experiência pelo corpo todo. E aí, a gente acaba convivendo com muitas famílias e eu tenho entendido que essa ideia de oferecer experiências para as crianças está tomando o lugar do viver experiências. Então, essa questão de... vamos pensar, né, em experiências culturais, né, das crianças estarem ocupando, né, lugares de cultura na cidade, né? Então, eu vejo que esse movimento tem acontecido, né, tem ganhado espaço. No entanto, ou até peças de teatro, né? Só que, no entanto, as famílias têm levado as crianças a esse lugar. E eu não sei o quanto tem sido para viver a experiência ou oferecer a experiência para, talvez, numa confusão, né? Num equívoco de entendimento de que aquela vivência ela vai passar por dentro porque o adulto está querendo que passe por dentro, né? Mas o quanto a experiência tem a ver com essa mobilização interna que vem, né? Do sujeito, da criança, né? E dos adultos. Isso. Então, como é que você entende essa questão, né? De oferecer a experiência, sendo que o adulto
talvez já antecipe, né, tudo que deseja que a criança viva, né, com aquele oferecimento de experiência, e a ideia de viver essa experiência que é algo mais profundo. Você consegue perceber isso? Consigo perceber, inclusive em coisas muito simples, né? As crianças chegam até nós, ou mesmo numa festa, ou mesmo numa reunião, e os pais dizem, cumprimente ela. Vai, cumprimente. E enquanto a criança se encolhe, se esguia, ou sai correndo, ou às vezes até fica agressiva, né? E os pais ficam sem saber o que fazer. Por quê? Porque eles estão oferecendo para ela uma situação que não está ainda dentro dela. Né? Então, se eles permitirem, eu muitas vezes digo para eles, deixa ele entrar, deixa ele fazer o que entrar, sentar, e aí então eu entro na relação com ele. Enquanto você fizer esse movimento, ele não vai me cumprimentar. Né? Sim. Então, eu chego e digo, oi, tudo bem, vamos lá. Daí, se ele quiser me responder se está tudo bem, senão ele só levanta, só entra lá e sobe para a minha sala comigo. E ele está vivendo a experiência dessa relação comigo. Né? E não está fazendo porque é um ato que o adulto deseja que ele faça. Então, se ele vai ao teatro, por exemplo, viver uma experiência de assistir algo diferente, porque até o teatro infantil propõe interações, né? Propõe coisas importantes para a criança, ele deixa ele viver, deixa ele experimentar. Se ele levantar fora de hora, né? Lógico, você está ali para ensinar, você pode dizer, senta, não é a hora agora. Mas, de repente, tem alguém que sai correndo atrás da criança, porque a criança está fazendo. E aí fica uma coisa mais patética ainda, né? Uma criança fazendo o que não é esperado naquele espaço. E uma mãe correndo atrás dessa criança. Então, são coisas que parece-me que algumas mães e alguns pais temem que a criança viva a experiência negativa de de ser chamada pelo lanterninha ali do teatro e dizer, agora tem que sentar, né? Sim. E aí, então, parece que a gente fica com medo disso e fica antecipando. E quando a gente antecipa, não permite a vivência da experiência. Impede, né? Exato. A gente está conversando aqui sobre um conceito, né, de aprendizagem, um conceito de um processo de aprender que é bastante refinado, né? É um entendimento bastante profundo, que talvez aqueles que estejam nos escutando, que estejam nos assistindo, fiquem pensando, puxa, né, do que elas estão falando, né? Porque às vezes aprender, quando a gente remonta a nossa história, principalmente a nossa história escolar, nos vem à mente que aprender é decorar um conteúdo, né? É tirar boas notas na prova. Então, aprender muitas vezes está associado a processos mecânicos, a processos que não necessariamente envolvem, né, esse posicionamento, esse envolvimento, né, do sujeito desse movimento que nós estamos conversando de passar por dentro, né? Então, essa ideia, né, de pensar, essa provocação que a gente está trazendo hoje para o público, né, de pensar o processo de aprender, de pensar a aprendizagem numa outra perspectiva, numa nova perspectiva, está conectado, eu acho que com o que a gente tem vivido, assim, socialmente, nisso que você já trouxe, esse movimento de aprender ser sinônimo de performance, né? Então, a gente tem vivido tempos acelerados, hiperconectados, e aprender, né, vira esse sinônimo de performance, né? Porque eu sei mais, eu sei muito, eu fiz mais rápido, eu tirei boas notas, né? Então, a gente
tá em contato, né, com essa realidade. E como é que você, Laura, enxerga os ritmos de aprendizagem humana frente a essas demandas do mundo contemporâneo? Porque o mundo nos convida, né, a essa performance, a esse reconhecimento, a movimentos de meritocracia, de competitividade. E parece que quando a gente está falando aqui desse processo de aprender ser um processo, como tem uma amiga nossa, né, a Simone Kalberg, né, que sempre nos lembra disso, né? Que aprender é processo. Parece que não combina com com essas exigências desse mundo contemporâneo, né? Então, conta um pouquinho para nós. Eu penso que as tecnologias, né, que a gente vai criando elas nos convidam mesmo a fazer mais coisas, né? Como diz o De Masi, né? Ele diz: você tem tempo daí para trabalhar mais, né? Porque daí você fica ali no celular trabalhando enquanto você poderia estar conversando com alguém da sua família, enfim. Então, esse convite a acelerar, a ser o melhor, a ter uma imagem maravilhosa, a tirar notas boas, é um convite do mundo contemporâneo, Mas, se nós ficarmos ligados só nisso, a nossa infância vai aprender que o resultado é mais importante do que o processo. E aí ela deixa de viver a experiência necessária para que ela possa realmente aprender, né? E não simplesmente dar uma resposta que o outro está esperando, fazer uma ação adequada àquele ambiente, receber um elogio, né? E dali a pouco sair feito uma criança desorganizada, correndo, porque viu alguma coisa que não esperava, né? Então, essa articulação entre viver e assistir é importante. E para isso a gente precisa de tempo, né? Porque o tempo é importante. O tempo acelerado nos leva a olhar menos para nós mesmos, nos leva a olhar menos para o outro, nos leva a ouvir menos o que o meu filho precisa, porque o que a Dani está trazendo é assim: para aprender precisa o corpo, porque o corpo vai ser a mediação entre o mundo e eu. Mas também precisa o meu desejo. Eu preciso me mobilizar, eu preciso estar interessado, eu preciso estar motivado para que o meu corpo faça essa mediação com o mundo, com aquele momento, com aquele contexto, com aquela situação. Além disso, eu preciso da minha cognição, porque é ela que organiza mentalmente as minhas experiências para que eu possa fazer registros, ter registros a serem usados, transformados, enriquecidos numa próxima experiência. Então, eu preciso da mente, eu preciso do corpo e eu preciso do vínculo, e que esse vínculo seja autêntico, seja verdadeiro. E o que nós temos presenciado hoje é que a criança tem que gostar daquilo que foi eleito para ela gostar, né? Então, eu gostaria que o meu filho fosse assim na escola. E aí, de repente, ele não é. Não corresponde a essa expectativa. E aí ele começa a viver a experiência de não ser aquele tão bom como ele gostaria. E aí ele passa a desenvolver uma coisa que nenhum pai e nenhuma mãe deseja, que é a dissimular. Ele faz de conta que quer, faz de conta que sabe, faz de conta que gosta, para obter o amor do outro. Ou faz o oposto, que também é uma forma de receber o amor.
eu me rebelo, eu me revolto, eu grito, e aí eu recebo o carinho de uma outra forma, mas estou conseguindo que o adulto esteja ligado em mim. Por quê? Porque eu não consigo exercitar o meu desejo. E o meu desejo não consegue se conectar a esse processo. E aí a aprendizagem fica prejudicada. E quando a gente fala dessa aprendizagem, né, que acontece no correr da vida, né, a gente não está falando da aprendizagem que acontece muitas vezes, né, presa aí ao nosso senso comum, a aprendizagem que acontece dentro das escolas, né, porque aprender é um processo que acontece, né, no correr da vida. E a aprendizagem, ela acontece no erro, na pausa, como você já falou, no corpo, no brincar. E aprender, né, com esse desembrulhar da vida, nós, né, nesse lugar de adultos que observamos o outro aprendendo, nós vamos também construindo um novo olhar sobre esse sujeito que aprende, quando a gente percebe que esse processo ele não acontece do jeito como a gente imagina que ele deveria estar acontecendo, né? Porque qualquer movimento, como você falou, né? O simples fato de cumprimentar, né? Uma pessoa que, no exemplo que você deu, né? O adulto orienta, né? Que seja feita sem que tenha vindo esse desejo, né? Da criança. Essa ação por si só, ela é uma ação que vai trazer oportunidades de aprender. Então, o cotidiano vai, né, trazendo, convidando, né, as crianças, as infâncias a esse movimento de aprender. E esses pequenos lugares, né, que a gente desvaloriza, talvez por estar vivendo, né, nessa sociedade hiperconectada, que são desses detalhes que a gente quer passar por cima, que é o lugar do erro, né? Então, a gente não aceita os erros com facilidade, né? Almejando tendo a expectativa, né, de que já se chegue, né, ao lugar desejado, ao acerto. As pausas, os silêncios, o brincar, né? O brincar como sendo esse lugar de vida mesmo das crianças, das elaborações, né? Que elas vão fazendo dessa vida, né? Que eles estão entrando em contato. Então, existe um papel das sensibilidades, das delicadezas, das minúcias nesse processo de aprendizagem. Você entende dessa maneira também, Laura? Sim, porque além do corpo, né? Além do corpo que vive essa experiência e que faz a mediação com o mundo, além da mente que organiza essa experiência, além do desejo, existe algo que a gente chama de simbólico. O que é o simbólico? É aquilo que aparece no lugar do que não está. E qual é a ação do mundo que nos ajuda a desenvolver esse simbólico? Inicia com o brincar. Né? Com o fazer de conta, eu vou fazer de conta que eu sou mamãe, eu vou fazer de conta que eu sou super-herói, eu vou fazer de conta e eu começo a brincar e a desenvolver a capacidade simbólica que vai ser necessária lá na hora que eu for aprender a ler e escrever, porque a palavra ela é um símbolo, ela não é a coisa como tal, né? Então, brincar nos ajuda a fazer isso. Desenvolver os sentidos, não só os 5 sentidos que são importantes e que precisam ser desenvolvidos, mas outros sentidos, como perceber a distância, perceber o silêncio, perceber o barulho, sentir o clima que está se estabelecendo naquela situação, perceber um detalhe, perceber uma cor, perceber um som. Tudo isso é importante para a construção desse simbólico, né? Porque mais tarde não, já naquele momento, a criança vai usar essa sensibilidade, a arte, o brincar, em situações de relação, de experiência, de vivência, que vão contribuir para ela aprender mais e melhor. Né? Então, se a criança não está conseguindo aprender a ler e escrever e você ficar martelando em cima daquilo que ela não sabe,
a gente vai aumentando a distância entre ela e o desejo dela aprender aquilo, porque ela fica só tendo experiências negativas. Se você a aproxima, desenvolvendo ou provocando o desenvolvimento de uma dessas sensibilidades, a partir de uma brincadeira, a partir de uma capacidade de desenhar, você começa a construir, junto com possibilitar que ela construa, esse simbólico que vai ajudá-la a perceber coisas para além do concreto. E o que nós temos visto hoje é uma infância e também adultos que orientam essa infância com uma linguagem muito concreta. O lúdico, né? Perde espaço, Perde, né? Então, a criança está brincando. Não, eu falei para você fazer isso. Tá, mas eu estou fazendo. Não, você está brincando, né? E a linguagem assume uma característica muito concreta e que acaba contribuindo para um superdiagnóstico patologizante que está posto na sociedade, né? Quer dizer, se não for assim, não pode ser de outro jeito. Então, isso é uma característica da patologia tal, isso é uma característica... E aí a gente não introduz o simbólico nesse processo de aprender e, portanto, a criança não aprende, né? Então, quando a gente entra com a brincadeira, entra com a arte, com o faz de conta, a gente está dando subsídios para que essa criança possa depois brincar com as palavras, saber quando ela precisa ser séria também com as palavras, que ela possa... sei lá, desfrutar de um passeio, desfrutar de uma companhia, desfrutar de um diálogo, né? E não se encontrar só para isso. Concretamente está resolvido? Tá. Então, tchau. Vamos produzir, vamos continuar na trilha do que nós temos que fazer, correndo, rápido, o melhor possível, temos que ganhar o prêmio, temos que participar de uma Olimpíada da vida na qual a gente só quer a medalha de ouro. Né? E passa para a próxima, e qual é a próxima aula que vai, e daqui a pouco já tem que ir correndo rápido para o outro, então não dá tempo de brincar, né? Então estudar porque tem prova, né? E assim vai. Laura, eu tenho ouvido um pouco, e aí falando um pouco mais da aprendizagem de adultos, né? Pensando nesse processo de aprender como um processo que nos acompanha, né? A vida toda. E eu tenho ouvido um conceito, talvez mais presente no mundo corporativo, que é uma ideia de que aprender é algo que precisa acontecer ao longo da carreira das pessoas, né? Lifelong learning, né? Esse é o termo que tem aparecido, né? Bastante, pensando até na realidade que a gente vive aí, né? De um tempo de inteligência artificial, né? Já tem se feito pesquisas, pensado muito sobre como vai ser o aprender do futuro, né? Nesse hoje que nós vivemos, né? Essa realidade, né? Das inteligências artificiais. Então, esse conceito, né, ele traz a ideia de que a gente segue aprendendo o tempo todo e que talvez o grande desafio seja desaprender para reaprender. Isso conversa com você, né? Isso não traz nada novo para você, que eu sei, né? Mas conversa com você. O que você pensa também, né? De citar outros espaços, outros lugares, né? Poderem pensar sobre a importância de entender o aprender como um processo. Certo. Depois da Revolução Industrial, né? O meio corporativo foi aprendendo a ensinar a reproduzir, a fazer em massa. E agora parece que o meio corporativo está descobrindo uma coisa que faz parte do aprender. Porque eu sempre, desde que eu me vi nessa posição de fazer palestra, de orientar pais, de orientar professores, eu sempre digo isso, e quem já assistiu palestra comigo já ouviu isso.
quando eu só vou parar de aprender quando eu vestir o pijama de madeira, né? Então, na verdade, esse é um conceito que me acompanha há muito tempo. Mas o meio corporativo aprendeu durante um longo tempo que o mecânico, a repetição, a reprodução, a rapidez, a produção em massa é importante, né? E agora o meio corporativo está chegando nessa ideia como uma descoberta, e eu acho que é importante que se descubra isso e que se redescubra, e quantas vezes for necessário, que realmente aprender é para toda a vida. As experiências que a gente vive vão transformando as aprendizagens que a gente já fez, né? Algumas a gente precisa desaprender, talvez, mas na minha concepção, a gente transforma aquilo que a gente já sabe, a gente aperfeiçoa, a gente enriquece, a gente está sempre em movimento, né? Então, Dani, eu acredito que é uma descoberta importante para esse meio que estava mergulhado numa ideia de produtividade e em massa, e lógico, a gente vive num mundo capitalista e o meio corporativo precisa responder a isso. E então, mas para mim não é uma novidade. Assim como não é uma novidade brincar sem ser oportunizado, dizer assim, eu vou oportunizar brincar livre. A experiência para minha filha e vou fazer um piquenique para que ela viva essa experiência, né? Na verdade, na minha infância eu vivia as experiências, a gente ia para a rua, a gente jogava bola, a gente brigava, e não tinha nenhum adulto para mediar o conflito, a gente resolvia os conflitos. Então, a gente viveu diferente. Agora, em tempo de inteligência artificial, são outros desafios, né? E são desafios que, por um lado, nos ajudam nesse processo de aprender, nesse processo de integrar a aprendizagem, mas, por outro lado, nos afastam da nossa possibilidade de desenvolver, por exemplo, uma cognição capaz de solucionar problemas do cotidiano, por exemplo, né? E você consegue fazer aí um prognóstico, né, do que nos espera no futuro, assim, essa aprendizagem humana, né? Pensando nesse afastamento que você mencionou, né? Do quanto essa ferramenta é uma ferramenta, né, que nós precisamos nos aproximar e aprender a lidar, né, com ela, não num lugar de negar, né? Porque ela está aí. Ela está aqui, mas ao mesmo tempo esse afastamento, né, dessa vida social, né? Às vezes as construções coletivas, né, elas são importantes. Às vezes eu vou lá e pergunto na inteligência artificial como resolver um problema, né? Um desafio que me pareceu ali no dia, sendo que eu também posso estar perdendo a oportunidade de conversar com os meus pares no trabalho, as crianças podem estar perdendo a oportunidade de resolverem, né, os seus conflitos, né, entre os pares. Então, eu acho que existem, né, a gente começa a imaginar, né, o que vai acontecer, né, no futuro com essa aprendizagem humana. Eu penso que já está acontecendo, né? Nós temos muitas ações e reações sem o pensamento que deveria intermediar uma ação e uma reação, né? Então, nós temos muitos homicídios, por exemplo, nós temos muitos roubos, não sei se isso aumentou porque aumentou a população ou aumentou porque a gente vê mais na mídia e se divulga mais, mas realmente é ação-reação. Pá, né? Eu não gostei disso, pá, né? Eu não gostei, eu te mato, eu não... Então... Não gostei da conversa do WhatsApp, saio do grupo. Saio do grupo, né? A gente não trabalha com isso, né?
e não, acaba não brigando também, não discutindo, brigando no bom sentido, né? No sentido da gente chegar a um denominador comum, que não é mais aquilo que eu quero, nem aquilo que você quer, mas é aquilo que foi construído a partir daquele problema, né? E eu coordeno hoje, a Dani falou no início, um grupo de pessoas, né, da gestão da ABPP Paraná, Associação Brasileira de Psicopedagogia, Seção Paraná, e é muito interessante a gente poder estar com os pares, resolvendo problemas, discutindo questões delicadíssimas, né, procurando saídas, de tal forma que o grupo possa ir construindo. Não é a Laura que decidiu, não é a Dani que decidiu, mas a Dani trouxe isso para o grupo e o grupo trabalhou isso de tal forma. A Laura não concordou aqui, a fulana concordou ali, e a gente vai construindo o que é possível naquele momento para aquele grupo resolver aquele problema. Isso é possível porque a gente pensa e porque a gente expressa o que pensa. Agora, quando o mundo fica feito de ação e reação e não tem aquela delicadeza de ouvir o que a criança disse mesmo e não realmente só dizer fica quieto, agora não é para falar, né? E aí a gente vai perdendo essa possibilidade, né? Agora, o futuro, eu penso que eu gostaria, né? Porque eu disse que eu já fui revolucionária, agora eu sou da resistência, né? Eu gostaria muito que a gente conseguisse seguir com os benefícios que a inteligência artificial traz para nós, sem matar a nossa capacidade de pensar, né? Porque eu tenho um artigo que eu escrevi, Como ensinar a pensar num mundo que ensina a consumir, né? Então, é algo difícil, mas não é impossível, né? Se você conseguir trabalhar com essas infâncias, né? Resolvendo problemas junto, fazendo perguntas, não trazendo a solução, porque é muito comum o adulto trazer a solução e todo mundo fica satisfeito e ninguém vive aquele desconforto do que não é comum em termos de acordo, né? E que às vezes eu preciso abrir mão, às vezes é o outro que precisa abrir mão. Então, eu espero que no futuro a gente consiga chegar no equilíbrio de poder ter os benefícios da inteligência artificial sem deixarmos de ser humanos, né? Porque esse é o nosso objeto de trabalho, a aprendizagem humana. Perfeito, Laura. Quando você trouxe sobre o movimento de aprender em grupo, né? Então, a gente falou um pouco, né, dessas vivências, das experiências, dessas aprendizagens individuais, né, que nós vamos construindo ao longo da nossa vida com as experiências, mas o quanto, né, pertencer a coletivos, né, pertencer a grupos, estar em grupos, é um dos movimentos, né, que permitem que nós consigamos, né, construir essas vivências e essas aprendizagens. E quando você disse, né, fez esse exemplo de numa situação de nós adultos, né, precisando resolver um desafio, um problema, e o paralelo com os conflitos que aconteciam na infância, nas infâncias que viveram, a infância na rua, a infância, né, com os pares do bairro, né, me veio muito essa imagem, assim, do quanto oferecer possibilidades de o grupo pensar por si, construir por si, resolver, né? E não ser a ideia de um só, né? Mas poder
entender até o próprio conflito como parte, né, desse processo do aprendizado do grupo, me traz essa sensação boa, assim, de lembrar de quando as crianças estão brincando na rua e, de repente, acontece uma briga, um conflito e cada um vai para sua casa, né? E aí tem que dormir com aquilo, só que no dia seguinte eles têm que se encontrar de novo na rua e, de alguma maneira, eles vão ter que engendrar alguma coisa para poder voltar a brincar com aquele grupo, né, que tá lá. Mas isso com bastante, eu penso, autenticidade, né? Porque eu não lembro na minha infância de ficar pedindo ajuda, por exemplo, para minha mãe ir lá conversar com o amiguinho da rua, porque ele tinha brigado comigo. Então, essas vivências, né? Esses movimentos que acontecem, né, entre as crianças, quando elas têm esse espaço para poderem também serem autoras, né, daquilo que elas estão vivendo e não só direcionadas, orientadas, conduzidas o tempo todo, né, me traz, assim, essa sensação boa de que nós, enquanto adultos, né, quando estamos nos fortalecendo em coletivo, aprendendo junto, né, em grupo, né, quase que é esse, né, esse movimento mesmo, né, de poder oferecer esse lugar de que os adultos também relembrem, né, o quanto aprender em grupo nesse tempo, né, de inteligência artificial é algo que nos fortalece, né, enquanto Para a gente não virar robô, né? Não virar robozinho e só responder ao que a inteligência artificial organizou ali, né? Sem poder pensar. Agora, quando você me fala, né, disso do viver em grupo, eu acho que é uma das aprendizagens mais importantes que nós fazemos, é quando a gente consegue isso, né? Dizer, viver os conflitos. Eu me lembro quando a gente era pequena, a gente ia brincar na rua e a gente brigava, e daí a gente chegava, chorava para a mãe. É porque o fulano falou isso, falou isso. Da outra vez você tem que ir lá conversar com ele, dizer para ele que não é, né? Quer dizer, e hoje em dia não, a mãe vai na escola, o pai vai até a universidade. Sim. Saber por que o fulaninho tirou 5 na prova, 4 na prova, né? Então, isso é muito sério, porque a gente vai gerando uma aprendizagem da dependência. E aí, essa dependência depois se alastra para a dependência das drogas, do sexo fácil, do jogo, com a questão do dinheiro envolvido, né? Então, essa dependência que parece tão ingênua, eu vou lá e resolvo pelo meu filho, vai tomando uma proporção social muito grande, né? E vai chegar uma época que não vai ter adulto para peitar, né? Porque aquele que ficou na dependência não vai conseguir fazer isso mais tarde, né? Então, talvez daí chegue um momento de novo de permitir a experiência. É isso. A conversa tá tão boa, gente, mas a gente está se aproximando aqui do fim. E eu quero deixar um presente para vocês, porque eu vou pedir para a Laura deixar aqui uma imagem, um gesto, uma metáfora que represente para ela o que é aprender. E eu tô chamando isso de presente porque eu sei que as construções delas, construções poéticas, né, o olhar poético sobre o aprender é algo que tá dentro dela, né? Então, Laura, o espaço é teu, né? O que você gostaria, né? Que quem tá nos ouvindo, quem tá nos assistindo, leve desse encontro, né? A partir desse teu olhar poético sobre o aprender. Embora o aprender ele aconteça em todos os espaços, eu vou falar para vocês um poema que eu fiz que chama A Professora, né? E que ele acaba trazendo algo que eu acredito de verdade que pode acontecer na sala de aula ou não, né? Sempre tive algo de louca, se não me engano. Transito entre a sala de aula e o cotidiano. Ensino um sujeito, um grupo, a multidão, mas uso o método perfeito. Coloco a loucura em ação. Então, às vezes, a gente precisa, né, sair da casinha, precisa ampliar para que a gente possa deixar espaço para o outro, né?
Laura, obrigada. Agradeço muito a tua participação, a tua presença, a tua entrega, né? E toda essa generosidade que você construiu, né, ao longo aí da tua trajetória, porque desde que eu conheço a Laura, é assim, gente, é essa generosidade em poder, em compartilhar, em dividir, né, em integrar pessoas. Então, eu agradeço demais a tua participação aqui com a gente. E eu agradeço mil o convite, né? Eu acho que isso sempre vai alimentando a possibilidade de a gente aprender mais. Pessoal, eu agradeço também a presença, a participação de vocês aqui no Repensar as Infâncias. Hoje tivemos aí um episódio, né, que mexe bastante aí comigo, mexe bastante com as pessoas que gostam de estudar, de entender como é o aprender. E quero convidar vocês, então, para estarem de novo aqui conosco daqui 15 dias, sexta-feira, das 10 às 11 horas. Também assistam o episódio que vai ficar gravado aqui na Habla FM. E para quem está nos ouvindo e é de Curitiba, eu quero fazer um convite especial para estarem conosco, para dar um abraço aqui na gente aqui da Brincaê, que nós estaremos na Feira Universo Materno, que vai acontecer amanhã, das 10 às 18 horas, no bairro Jardim Botânico. A Brincaê vai estar lá com o seu stand e também apoiando uma ação dessa feira, que é a Feirinha dos Pititicos. Então, vocês vão poder encontrar nessa feira também as crianças empreendendo, né, de uma maneira leve, brincante e aproveitarem um final de semana em família, porque é isso que a Brincaê tem trazido, tem oportunizado aqui, essa criação, né, de memórias, de experiências a partir do brincar. Agradeço demais e até a próxima!